Olá, vamos prosseguir com as nossas videoaulas. Estamos ainda no âmbito da terceira unidade, né? Terceira unidade centrada na discussão sobre as políticas públicas de direitos e os instrumentos jurídicos para tal. No primeiro momento, né, no primeiro bloco de reflexão, afeta essa terceira unidade, eu fiz aquela exposição panorâmica que volta sempre na transição, na negociada transição democrática, chamando sempre a atenção, né, para a timidez dessa transição, tá? Que talvez não tenha sido efetivamente uma transição, mas ainda assim, né, destaquei uma série de grandes conquistas no âmbito dos governos democráticos que culminam na instituição de um Programa Nacional de Direitos Humanos como fio condutor, como diretriz das políticas públicas de Estado, o que é muito significativo, todo um aparato que se constrói em torno disso, orbitando em torno da Secretaria Nacional ou da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E nesse sentido, um complexo de redes, exatamente porque a partir do segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, fica expresso a percepção e a necessidade de se trabalhar os direitos humanos na perspectiva da indivisibilidade, da complementaridade, e também se estabelece, né, uma dinâmica de política institucional protetiva de direitos a partir dessa concepção de redes, uma construção transversal, interinstitucional, envolvendo setores, né, do poder público estatal, da sociedade civil organizada, o que é um projeto muito ambicioso, muito vanguardista, né? E que culmina, né, na criação de secretarias especiais, toda a evolução de um processo de especificação de direitos, rompendo com aquela ideia tradicional e historicamente muito pouco produtiva no que tange a proteção, a garantia, a efetividade dos direitos, que era aquela ideia do sujeito de direitos enquanto uma abstração. Então esse processo de especificação dos sujeitos de direito, por si, confirma essa conquista, esse relativo amadurecimento ou uma certa estabilização de uma cultura política de direitos, né? Então, para muito além da Secretaria Especial da Mulher, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né? Uma série de documentos que especificam os sujeitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, toda uma legislação em torno do portador de necessidades especiais, toda uma discussão que se constrói em torno do direito ao acesso à cidade, à mobilidade. Então realmente tem coisas fantásticas, né? Discussões, reflexões de ponta que impactam nesses documentos, e isso é sempre muito estimulante, mas em termos efetivos
o horizonte mostra que ainda é necessário muitas conquistas. Na próxima unidade a gente trata mais diretamente do atual governo, né, e da completa implosão dessas políticas de direitos. Daqui a pouco é o melhor momento para tal, mas desde já lembrem-se que a partir, pelo menos da forma como eu reconstruo esse panorama, a partir do momento em que a opção, né, hegemônica no âmbito dos governos federais consiste, né, em priorizar a dinâmica de um mercado globalizado que implica em austeridade fiscal, compromisso com a produção econômica, rigorosamente. Isso por si já deixa toda essa construção tanto caduca, né? E em grande medida, né, com isso se tem uma certa manipulação, inclusive, né, de muitos desses setores da sociedade civil, dos movimentos organizados, que acabam sendo, ao mesmo tempo, abraçados, recepcionados, acolhidos, também um tanto limitados, né, nas suas pautas de demandas. E como eu havia anunciado, nesse segundo momento, ainda na terceira unidade, eu trago novos subsídios teóricos, metodológicos, novas ferramentas analíticas no bojo da tradição da filosofia social crítica e decolonial, exatamente para que possamos analiticamente tentar encontrar respostas consistentes para, de alguma maneira, né, fazer uma prognose, uma projeção no sentido de superar esses problemas históricos que voltam, né, aquilo que trouxe à tona já há mais tempo, falando da primeira geração da teoria crítica, a relação entre a indústria cultural e a massificação social, o fetiche do consumo, o processo de individualização que culmina na fragmentação, na ruptura do tecido social. Tá? Então, para seguirmos adiante, tá? Como eu disse no outro momento, se a matriz crítica de análise social tem seus rudimentos em Karl Marx, historicamente essa matriz vai sendo atualizada, sofisticada, aperfeiçoada. Daí a importância do trabalho daquela primeira geração de filósofos frankfurtianos de um século atrás, né? Mas essa atualização permanece. Não faltam, né, analistas críticos contemporâneos que de alguma maneira sobem nos ombros desses primeiros analistas críticos e consequentemente tem um panorama, tem um horizonte de reflexão ainda mais consistente. Né? Então considerando esse horizonte, né, de desenvolvimento, de sofisticação analítica, eu quero apresentar para vocês, porque alguns dos textos que estão disponíveis trazem exatamente essa lente de análise crítica, a construção Foucaultiana, né, da analítica do poder, ou da análise microfísica do poder. Né? Então, convém, né, muito rapidamente contextualizar o pensamento do Michel Foucault. O Michel Foucault foi um pensador muito rico, né, e que
nas décadas de 1960 ganhou uma grande notoriedade, né, em princípios dos anos 60, com no momento em que ele publicava seus primeiros trabalhos, e a partir de então, né, se tornou uma verdadeira celebridade intelectual, e foi muito prolífico, muito produtivo, né, se dedicou particularmente a analisar questões que impactavam muito diretamente na condição de vulnerabilidade de grupos minoritários. Daí, né, as grandes chaves do trabalho do Michel Foucault, uma análise, uma reconstrução histórica muito especial em torno da loucura, uma reconstrução histórica também riquíssima em torno das prisões, de uma forma mais ampla em torno do direito penal, e uma reconstrução em torno da discussão sobre a sexualidade, né? No fim das contas, a loucura, o crime, a sexualidade, sempre pelo crivo do normal e do anormal, né? E o que ele mostra nas suas análises é que esse parâmetro de normalidade e anormalidade é completamente artificial, é determinado por um discurso que se torna hegemônico em um certo arranjo social, né? E aí que está a grande originalidade da análise Foucaultiana, daí microfísica do poder, né? Porque ele, com o seu olhar analítico, que é muito próprio, né, de cada analista, ele considera que seria um tanto dispendioso, improdutivo, ter como foco da dinâmica de poder em sociedade estritamente a figura do soberano. Então é assim que Foucault esvazia, contesta, né, a tradicional construção da própria filosofia política ou ciência política, né, que sempre teve como pedra fundamental o conceito de soberania, né? O Foucault, pelas lentes da análise microfísica do poder, sustenta que em qualquer arranjo social o poder circula e todos nós, né, enquanto sujeitos, com os nossos próprios corpos, né, atuamos exatamente reproduzindo relações de poder que podem ganhar uma nuance positiva ou negativa, né? Aí já tem uma questão, até um filtro moral inclusive, mas enquanto polos que reproduzem relações de poder, exercemos relações que se pautam em práticas de liberdade e também relações que se pautam em práticas de dominação, tá? Então, enquanto corpos que reproduzem relações de poder, todos nós, em alguma medida, sujeitamos e somos sujeitados, dominamos e somos dominados, tá? E isso é realmente bem diferente dentro do panorama analítico, tá? Porque o que Foucault vai considerar é que a figura do soberano por si basicamente ecoa, né, o que emerge como dinâmica hegemônica de relação de poder que se constrói na própria base da sociedade. Nesse sentido, nós
que na nossa existência reproduzimos essas relações, tanto na perspectiva da dominação quanto na perspectiva da liberdade, teríamos pelo menos condições de fazer essa escolha ética quanto a que tipo de relação de poder vamos reproduzir. Então temos aqui uma pista muito interessante para pensar, para propor, para contribuir de alguma maneira com a consolidação, com a cada vez mais eficiente organização de movimentos sociais e, consequentemente, de produção, execução e monitoramento de políticas sociais públicas. Mas, buscando aí a coerência com o padrão de tempo de aulas, eu continuo tratando deste ponto na próxima videoaula.